Olá, eu sou o Gabriel Davi e está começando mais um Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Hoje o tema do nosso programa será o sorteio dos confrontos para a terceira fase da Copa do Brasil 2022, que foi realizado na última segunda-feira, dia 28 de março. Para conversar sobre isso aqui comigo, eu tenho na bancada a presença de 3 comentaristas muito especiais. Primeiramente, eu gostaria de apresentar ele. Muito bom dia, Thomas, como você está? Bom dia, GD, um prazer estar com você. Bom dia para Marcelo e para o Danilo também. E só para falar que o Palmeiras sempre se dá bem em sorteio, né? Mas graças a Deus o meu Corinthians também se deu bem. Mas só vamos porque a Copa do Brasil, né, cheia de surpresinhas. Isso, sorteio da Copa do Brasil com vários confrontos aí. O Palmeiras que pegou, quem sabe, um confronto mais fácil. Mas eu também tenho aqui para falar comigo sobre isso, sobre o sorteio da Copa do Brasil. Danilo, muito bom dia, Danilo. Como você tá? Bom dia, GD. Bom dia, Thomas. Bom dia, Marcela. Bom, também terça-feira e vamos ver o que vai ser dessa Copa do Brasil, que tem jogos interessantes também. Isso, para completar a bancada tem ela também. Muito bom dia, Marcela. Tudo certo? Bom dia, Gabriel. Tudo bem? E você? Bom dia, Thomas. Bom dia, Danilo. Um pouquinho ansiosa, mas vamos discutir isso ao longo do programa. Isso, muito assunto aqui a gente tem para falar, mas antes eu gostaria de relembrar como que funcionou o sorteio para essa terceira fase da Copa do Brasil. Foram 32 times que foram divididos em 2 potes, 20 desses times passaram pela primeira e a segunda fase da competição em jogos eliminatórios de partida única, e também tem a entrada de outros 12 times que entram direto nesta fase, sendo 9 por terem participado da Copa Libertadores. Também tem o campeão da Copa Verde, um torneio regional do Norte, que é o Remo, o campeão da Copa do Nordeste, o Bahia, e também a presença do campeão da Série B de 2021, o Botafogo. Como eu falei, esses 2 times foram divididos em 2 potes, de acordo com o ranking da CBF, e se enfrentarão em partidas de ida e volta. Os jogos de ida ocorrerão na semana do dia 20 de abril e os jogos de volta na semana do dia 11 de maio. Lembrando que não há o critério de gols fora de casa. Mas antes de entrar diretamente no assunto sobre os confrontos dessa próxima fase, eu queria comentar um pouco sobre as 2 primeiras fases da competição, que foram recheadas de zebras e vários clubes grandes acabaram ficando de fora. Tivemos a eliminação de 2 times da Série A, que foram o Avaí, que perdeu para o Ceilândia do Distrito Federal, e também o Internacional, que foi eliminado para o Globo, do Rio Grande do Norte, além de outras equipes da Série B, como o Grêmio, o Vasco e também o Sport, que também foram eliminados precocemente. Thomas, eu queria saber de você o que você acha que se deve a essas eliminações aí de grandes clubes na Copa do Brasil. São os times de menor expressão que estão evoluindo e chegando próximo aos grandes clubes, ou então é uma decadência desses clubes grandes aí do cenário brasileiro? Eu acho que nessas primeiras fases, pelo menos, acaba sendo mais decadência, sinceramente mesmo. A gente já viu casos de times de menor expressão chegarem em finais, ganharem a Copa do Brasil, só que a gente vê uma proporção que não é sempre que acontece, é muito difícil. Eu acho que o exemplo mais frequente, que não foi tanta zebra, mas foi o América Mineiro na semifinal. Isso, teoricamente, é uma zebra em relação aos outros times de maior expressão, só que eu acho que é mais demérito desses times grandes. Então, você vê, você não esperava o Internacional ser eliminado pro Globo. Eu acho que foi muito mais... Aí entra muita coisa de mau planejamento da diretoria também, comportamento do time, mas eu acho que acaba sendo mais demérito porque é um resultado normal, uma vitória do Inter, né? Mesmo que, assim, o Globo tivesse seu melhor momento da história. Para mim, eu acho que o maior demérito é obrigação essa vitória, e não aconteceu. Então, eu vejo muito mais demérito. Aí a gente vê, né, o Inter também juntou com o Grêmio. Então, eu acho que é um momento muito difícil de muitos grandes brasileiros, tanto que a gente vê o próprio Grêmio caiu, o Vasco está na segunda Série B, o Cruzeiro na terceira. Então, é um momento muito desequilibrado. Esse momento desequilibrado, acho que ele propõe uma maior chance para esses times pequenos aparecerem. E, né, não que eu estou desmerecendo eles, longe disso, mas é o que eu falei. Essas zebras a gente não vê quase nunca em fases finais. Nessas fases de começo é mais normal. Então a gente vê times de menor expressão também sendo eliminados, que nem você citou, que também teoricamente é uma zebra, né? Mas até esses times de menor expressão também não chegam tão pra frente. Então eu acho que realmente na Copa do Brasil é um campeonato de zebra nas fases iniciais, na minha visão. Não vejo essas mesmas zebras sendo levadas até uma possível final ou semifinal. Igual eu disse, pra mim a última foi com o América Mineiro. Mas também por demérito de outros clubes, por exemplo. Pra mim o Corinthians, que foi eliminado muito precocemente, poderia... Facilmente não, mas poderia ter passado do América Mineiro, mas por muito demérito, diretoria, enfim. Então, pra mim, minha opinião, eu acho que muito mais demérito dos times grandes de maior expressão do que dos méritos dos menores, mas também não desmerecendo, mas acho que
é uma proporção que não dá pra comparar ainda. Um time de tão menor expressão com um time de maior expressão na Copa do Brasil. Eu concordo com você. A Copa do Brasil que é uma competição muito traiçoeira, né? Como você disse, principalmente nessas primeiras fases, que tem confrontos em partida única, que quem vencer vai conseguir a classificação. No caso do Internacional, acabou sendo eliminado para o Globo do Rio Grande do Norte, também teve o Grêmio que caiu para o Mirassol, mas como você disse, atualmente a gente vê alguns times do Brasil que já se organizaram nessa questão da diretoria, que são apontados como favoritos e chegam longe nessas competições, né? No caso do Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas esses clubes como o Grêmio, que está na segunda divisão, o Vasco indo para a sua segunda, o Cruzeiro também, que vive uma fase terrível, continuam tendo problemas, então eu acho que aí escancara essa decadência desses grandes clubes também. Queria saber a sua opinião também, Marcela, o que você acha que se deve a esses tanto de zebras aí na Copa do Brasil nessas últimas edições? Eu acredito que é chegar pro jogo mesmo, da parte dos grandes, é chegar não acreditando na qualidade, mesmo que baixa, dos times que vão enfrentar. Acredita que é um jogo fácil, não tem aquele planejamento, mesmo como o Thomas falou. Eu acho que é um punhado de coisas. Eu acho que um jogo, ainda mais na primeira fase, que é esperado de você que você ganhe e elimine o time menor. E você chega e não atua tão bem e acaba perdendo e sendo eliminado, é realmente não acreditar na força mesmo que mínima que esses times podem apresentar e na qualidade também mesmo que mínima comparado ao time de grandes expressões, como vocês bem falaram, que eles têm, né? Então eu acho realmente que não que não seja mérito desses pequenos times, óbvio, eles fizeram a parte dele, conseguiram ganhar de times grandes, de times de qualidade, mas falta muito do planejamento, que eu vou retomar isso, vou apontar isso de novo como o Thomas apontou, para esses times grandes, tanto na primeira fase como na segunda fase, esperando que fossem ser times mais fáceis, né, que eles iam enfrentar ali. Além dessa questão do planejamento, eu acho que também entra muito a cabeça dos jogadores, né, que vocês citaram, de entrar com o pensamento que a partida já está ganha. O Internacional vai enfrentar o Globo do Rio Grande do Norte, que está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e acaba entrando como se já tivesse ganho, e daí é surpreendido. Mas agora vamos falar sobre os confrontos que foram sorteados para a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos começar pelo primeiro duelo, que é o Palmeiras que enfrenta a Juazeirense da Bahia, né? Lembrando que a Juazeirense da Bahia eliminou o Vasco na segunda fase. O Verdão jogará a primeira partida em casa e definirá a classificação na Bahia. Danilo, eu queria começar com você. Nos meses de abril e maio, o Palmeiras terá uma maratona de jogos entre partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Você acredita que, devido a essa sequência, o time de Abel Ferreira vai focar em alguma competição exclusiva ou vai seguir com as três com força total? Bom, o Abel, desde que ele chegou, a gente conseguiu perceber que ele foca mais nas Copas. Tanto que ele coloca geralmente o time reserva no Brasileirão. Não reserva, mas coloca os jogadores menos usados. Por exemplo, os da base, coloca um Daverson para jogar Brasileirão. Mas esse confronto contra o Juazeirense tem um fator a mais, que a Juazeirense conseguiu eliminar vários grandes já, em 2 anos. Eliminou, se não me engano, o Cruzeiro ano passado, eliminou o Sport, que foi um jogo polêmico, que sumiu bola, o irrigador acendeu no meio do jogo, acabou a luz, passou. Esse ano eliminou o Vasco. Pode ser perigoso, apesar da diferença entre os dois times, tem o fator que também ano passado o Palmeiras caiu pro CRB, dentro de casa, no Allianz Parque. Foi o jogo, eu lembro que foi 32 chutes do Palmeiras contra 4 do CRB. Aí perdeu lá nos pênaltis. Então, eu acho que o Palmeiras deve focar mais na Libertadores e na Copa do Brasil por ser, vamos dizer assim, jogos mais importantes que o Brasileirão. Porque o Brasileirão, você pode recuperar lá na frente, como a gente já viu em vários casos. Pega e recupera lá na frente do campeonato. Por exemplo, trocando de time um pouco só para dar exemplo, o Flamengo em 2020, quando ganhou o Brasileiro na reta final. Então eu acho que o Palmeiras, até o estilo do Abel, ele vai preocupar os jogadores mais para Libertadores e Copa do Brasil, que é partidas instantâneas, que tem que ser na hora, do que o Brasileirão, que pode recuperar lá na frente os resultados. Lembrando, muito bem lembrado que você falou, na última edição o Palmeiras acabou sendo eliminado nesta mesma fase para o CRB de Alagoas, isso jogando em casa, mas o Palmeiras também já levantou a taça da Copa do Brasil sob o comando do Abel Ferreira, então tem muita experiência. E eu queria falar justamente sobre isso, Marcela. Apesar de todo o favoritismo da equipe do Palmeiras, o adversário será a Juazeirense, que o Danilo citou aí, que já foi um time que marcou muitas zebras, né, nessa edição. Recentemente eliminou o Vasco na segunda fase. Você acha que a equipe baiana pode surpreender novamente e eliminar o Palmeiras, ser mais uma zebra e eliminar o Palmeiras?
Olha, eu acredito muito na força do time do Palmeiras. Eu acredito que, apesar das Juazeirense ser um time de zebras, como você muito bem colocou, eu acredito que, apesar de tudo, o Palmeiras não vai ser eliminado. Contra equipes baianas na competição ao todo, são 8 jogos, só 2 derrotas. E o Palmeiras só perdeu, né? Só rebaixou contra, se não me engano, um jogo contra o Vitória, em 2003, um ano depois dele ser rebaixado. Então, assim, eu acredito que o Palmeiras, principalmente agora, nesse momento de vitórias, de títulos, competindo numa final do Paulista e sempre concorrente a ganhar todos os outros títulos, eu acho o Palmeiras mais forte. Claro, pode acontecer uma zebra, como aconteceu em todos os outros jogos, mas eu não vejo essa possibilidade. Eu acredito que o Palmeiras, não só por números, mas o Palmeiras é mais time, o Palmeiras tem muito mais condição de ganhar esse jogo. Eu vou falando aqui, eu dou uma de Thomas e Zico o resto do campeonato do Palmeiras. Mas eu acredito muito no time do Palmeiras, eu acredito na ideia do Abel, e também tem isso muito bem que o Danilo colocou, que ele foca muito em Copas e ele compra o tempo dele como técnico ganhando títulos. Então, ele pode muito bem focar agora na Copa do Brasil, que está começando agora, e recuperar lá na frente em outros campeonatos, no caso, o Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que não vai ser dessa vez que a Juazeirense vai conseguir eliminar o Palmeiras. Eu acredito muito na força do Abel e dos seus comandados. Certo. Passando agora para o Thomas. Thomas, a gente já citou aqui que o Palmeiras já foi campeão da Copa do Brasil com o Abel Ferreira, vem enfileirando títulos nos últimos anos sob o comando do português. Queria saber a sua opinião. Essa temporada, você acredita que vale a pena para o Palmeiras focar na Copa do Brasil, buscar esse título de Copa novamente, ou você prefere alguma outra competição? Eu acho que sempre o foco maior acaba sendo Libertadores, né? Então, não sei, eu acho que elenco o Palmeiras tem para disputar até as 3. Mas, óbvio, acho que a gente vê que o Abel, não que ele seja igual um Renato Gaúcho que prefira as Copas, mas eu acho que ele, literalmente, ele acaba focando mais nelas e os jogos do brasileiro acaba ficando sem, não tem muita opção. Então, eu acho que ele realmente dá esse foco para esses 2 campeonatos e principalmente Libertadores. Então, assim, sinceramente, eu vendo como torcedor, qualquer um dos 3 títulos estaria lindo, né, de bom tamanho, perfeito. E não acho também que seja assim, a Copa do Brasil seja um título crucial, apesar de ter aumentado a premiação. Eu gosto muito mais de ganhar um brasileiro ou uma Libertadores. Então, né, sendo Abel, não que eu focaria em um específico, mas eu jogaria de forma correta nos 3. O que a gente vê que estaria mais próximo, né, que estaria com chances maiores, aí sim você acaba dando uma focada maior. Mas por conta de ter um bom elenco, isso que é bom, tanto para Palmeiras, Atlético e Flamengo, que são os que têm maior elenco e maior qualificado, acho que fariam isso no caso. Eles vão com tudo nos 3. E o que acabar tendo prioridade no final é o que vai com tudo. Dá o exemplo do Atlético Mineiro, quando foi eliminado da Libertadores pro Palmeiras. Foi com tudo no Brasileirão e até na Copa do Brasil, mas foi mais no Brasileirão. Então jogou todas as forças e foi no final. Se o time estivesse na Libertadores, não acho que seria a mesma coisa. Não acho que o calendário estaria tão tranquilo que nem foi. Não que tenha sido, mas em relação a ter 2 competições disputadas do que 3. Então, eu, falando opinião própria, não focaria somente na Copa do Brasil, jogaria de forma correta nas 3. Porém, também não vou mentir, né? Óbvio que se a chance maior estivesse na Copa do Brasil, obviamente que nesse caso eu focaria. Só que, pra mim, título que eu gosto mais de conquistar é brasileiro, que até por ser um campeonato longo, então, é isso que é a diferença do brasileiro na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, não que seja um campeonato de zica, mas não que isso se define pela zica, mas o mata-mata nem sempre o melhor ganha. Então, como a gente já falou, já teve time de maior expressão que ganhou a Copa do Brasil. O brasileiro não é assim, o brasileiro é uma regularidade. E a Libertadores também, assim, é mais complicado porque é um torneio sul-americano, não é tanta zebra que acontece. Mas eu gosto do Brasileirão por ser uma regularidade e praticamente sempre o melhor ganha. Então né, opinião minha, gosto mais do Brasileirão e Libertadores do que Copa do Brasil. Mas se eu fosse Abel, com o elenco que eu tenho, com o plantel que eu tenho, aí eu manteria o que ele faz sempre. Não é que ele não liga para uma competição,
mas ele acaba priorizando outra quando tá na fase final, que nem foi nas 2 Libertadores, priorizou mais, e tanto que o time não ganhou os brasileiros, que nem tava conquistando em 2016, 2018. E, enfim, é mais opinião também, né? Pode ter gente que discorde, mas eu prefiro os outros do que a Copa do Brasil. Não, mas eu concordo com você. Eu acredito que a Libertadores realmente é o grande desejo de todos os clubes aí do futebol brasileiro, por se tratar de uma competição continental, né, a competição mais importante da América do Sul, e por dar vaga para o Mundial, que daí coloca o time com uma visibilidade muito grande para o mundo todo, né? Mas, lembrando, como você citou, a premiação da Copa do Brasil aumentou, são quase 80 milhões de reais para o campeão, então isso pode ser muito bom aí para o clube que for o vencedor desse torneio, né? O Palmeiras, só lembrando, enfrenta a Juazeirense da Bahia no Allianz Parque, no confronto de ida, e na volta será lá na Bahia. Agora, passando para o próximo confronto entre Portuguesa do Rio de Janeiro e Corinthians, a partida de ida será no Rio de Janeiro, a de volta vai ser aqui na Neoquímica Arena em São Paulo. Quero começar com você, falar sobre o Corinthians, Thomas. Ele foi eliminado do Campeonato Paulista pelo São Paulo no último final de semana, mas o trabalho do Vitor Pereira ainda é muito recente. A equipe também se reforçou bastante nos últimos meses. Esses últimos meses eu falo desde o ano passado, com a chegada de nomes como Renato Augusto, William, e também se tornou um dos grandes favoritos para conquistar todos os títulos aí que ele disputa. Mas ele ainda possui algumas carências no elenco também. Na sua visão, as competições de mata-mata, assim como para o Palmeiras, pode ser o melhor caminho para o Corinthians conquistar alguma coisa esse ano? Ah, com certeza. Inclusive, eu colocava, desde antes de começar o Paulistão, eu colocava a Copa do Brasil como a principal chance do Corinthians, porque, que nem eu falei, o elenco não é o melhor, mas não é um time de menor expressão em relação ao Palmeiras, Flamengo e Atlético, mas os momentos desses são melhores e o elenco também é melhor. Então, por isso que eu disse também, a Copa do Brasil ela proporciona muito isso, nem sempre o mais qualificado ganha, porém não é porque o time é menos qualificado que não tem qualidade. Então eu acho que a Copa do Brasil seria muito boa pro Corinthians, até porque, que nem eu falei, esse campeonato longo, essa longevidade, requer muito elenco e muito físico, e realmente o Corinthians montou um plano de elenco velho, né? Não tem como falar. Tá igual o nosso querido Flu, né? Com o elenco mais menos rejuvenescido, né? Mais velho mesmo. Mais experiente. Patrocinados pelo INSS, exatamente. Né? Então quando a gente já tá sofrendo com isso, o William, por exemplo, tá saindo todo o jogo, o Vitor Pereira tá tirando aos 60 minutos, 65, isso é muito ruim. Então a Copa do Brasil proporciona muito isso. Você consegue dar tudo de si em 2 partidas, que seria a ida e volta, e avançando. Então eu acho que isso é muito importante. Foi o que aconteceu no Corinthians em 2018. O time era muito ruim, mas chegou numa final. Tanto que no Brasileirão, inclusive, ficou em 12º, penou até quase brigou ali pra cair. Então, essa é a diferença do que a Copa do Brasil proporciona. Por isso que, assim, eu gosto, mas prefiro as outras, né? Mas eu gosto porque é possível isso acontecer. Então, se não fosse aquele lance do Dedé, inclusive, até poderia gerar um título. Eu fiquei muito triste, inclusive. Acho que até a gente falou isso na live de ontem. Mas acho que é mais por isso mesmo. A Copa do Brasil eu vejo como a melhor saída mesmo. Mas também não acho que o Vitor Pereira vai fazer isso, né? Vai menosprezar o Brasileiro e a Libertadores. Porém, na minha visão, eu acho que você consegue dar um foco maior na Copa do Brasil, sim, porque eu posso até ser meio contraditório, mas nesse ano a Copa do Brasil seria melhor para o Corinthians mesmo, o título mais provável e viável, e não vejo o time dos favoritos para o Brasileirão. Consegue até o G6, consegue, só que requer muita rodagem de elenco, inclusive o Vitor Pereira, no treino de hoje, ele subiu 9 jogadores da base para começar esse elenco, porque ele quer um elenco também rejuvenescido. Ele não estava no começo do trabalho, quando a diretoria montou esse time mais velho, desde o ano passado até com o Silvinho, então muita coisa não passou por ele, né? Por mais que sejam jogadores muito craques, todos que chegaram, às vezes faz falta um físico maior. Então é por isso que ele busca esse elenco rejuvenescido e por que não um desses jogadores acabar substituindo esses experientes que são craques do time de forma boa até. A gente vê o exemplo muito bom do Duqueiroz. Duqueiroz ele chegou ano passado e, enfim, substituiu vagas, não substituiu vaga de jogadores muito velhos como o Cantilho, só que ele fez bem a função, um jogador da base, jogador que não jogava. Eu não cito o João Vitor porque ele começou profissional no Goianiense, mas era da base do Corinthians e o Corinthians descobriu um baita jogador. O Adson, por exemplo, entrou muito bem, o Mantuan, o GP,
que agora foi vendido. Então, por isso que do nada pode surgir um cara bom. Por mais que essa geração do Corinthians seja boa qualificada, mas não tenha nenhum craque, pode render fruto sim, até por vendas que o time precisa e muito. Eu concordo com você. Eu acho que realmente o elenco do Corinthians ele é muito experiente com a chegada desses reforços, né, esse time titular. Mas no banco tem bons jogadores que podem conseguir substituir a altura e podem conseguir deixar o elenco mais rejuvenescido, como você disse. Mas eu concordo muito com você que a principal diferença de Corinthians para Palmeiras é essa questão do elenco. O Palmeiras tem um elenco grande e qualificado para conseguir competir nessas 3 grandes competições à altura, mantendo o nível, buscando os 3 títulos. Já o Corinthians, por conta desse condicionamento físico dos seus jogadores, às vezes em uma competição como o Campeonato Brasileiro, que depende da regularidade, às vezes um jogador ou outro pode ficar fora por conta de problemas físicos e daí pode acabar prejudicando. E na Copa do Brasil, como é jogo de ida e volta, é mata-mata, então uma partida com o elenco completo pode fazer a diferença. Agora para você, Danilo, eu queria saber se, considerando todos esses fatores que a gente já citou, do novo treinador, dos reforços que chegaram e também do time ser considerado favorito agora, você acredita que o Corinthians pode ser o grande campeão da Copa do Brasil desse ano? Bom, o Vitor Pereira chegou e deu para sentir a diferença do trabalho dele pro do Silvinho. Também não era muito difícil ver que ia ser diferente, mas o Vitor Pereira chegou, teve a chegada do Paulinho muito boa, Renato Augusto também muito bom no meio de campo, mas não creio que seja o favorito, o grande favorito, porque é o que a gente sempre bate na tecla. Existem os 3 favoritos do Brasil, que é o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Que o Corinthians, a gente coloca ele em 4º lugar com o melhor elenco, mas ainda é muito abaixo dos outros 3, porque, vou pegar um exemplo, o Palmeiras, na lateral esquerda, é Piquerez e Jorge. Corinthians, é Fábio Santos e Piton. É uma diferença absurda, assim, de posição. Por exemplo, o Cássio falhando, ele não tenta por outro goleiro. Vai ficar o Cássio porque é questão do ídolo também. Mas ele não tenta. E não é só o Vitor Pereira. Vem desde Silvinho, Mancini e vai indo. Mas Corinthians pode sim tentar o título. Também depende muito dos adversários que pegar. Se for pegando, por exemplo, pega Portuguesa agora. Aí pega depois um time de Série C. Pega de Série B. Aí quando vai pegar um de Série A, pega um time de menor expressão, como, por exemplo, um time que não é entre os favoritos, que não Flamengo, não Palmeiras. Vai pegando esse time até chegar numa semifinal, que o time vai estar já fortalecido de experiência da competição, de tudo. Pode sim chegar na final e ganhar, ainda mais se a final, o jogo da volta, for na Arena Corinthians, é muito difícil o Corinthians não ganhar o título. Aconteceu em 2018, igual o Thomas citou, mas aí foi por fatores extra-campo, como a gente lembra. Mas o Corinthians, tendo um trabalho avançado do Vitor Pereira ao longo do ano, e os jogadores acreditando na ideia, melhorando o condicionamento físico, que eu acho que é o mais importante hoje, que o Corinthians dá para perceber que o primeiro pro segundo tempo é uma diferença absurda. Se melhorar o condicionamento físico, o Vitor Pereira conseguir aplicar todo o método de trabalho dele, não digo ainda que é o grande favorito para ganhar, mas se torna um dos principais favoritos para levar o título da competição. Eu acho que a Copa do Brasil realmente, junto com a Libertadores, caso consiga chegar na fase do mata-mata, é sim a melhor opção para o Corinthians conseguir levantar alguma taça esse ano. Agora, Marcelo, eu queria saber de você. A Portuguesa do Rio de Janeiro, obviamente, é considerada o time mais fraco desse confronto, né? Conseguiu chegar à semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca. A Taça Rio que é disputado só entre os times que não se classificam para as semifinais do Campeonato Carioca, né? Carioca é um campeonato estadual bem complicado de se explicar. Mas a Portuguesa conseguiu chegar até a semifinal da Taça Rio entre os clubes do interior e agora enfrenta o Corinthians pela Copa do Brasil. Você acredita que a Portuguesa pode surpreender mesmo o jogo de volta sendo na Neoquímica Arena? Olha, eu até acho que por ser rival, eu coloco muita fé no time do Corinthians. Acho que desde o primeiro momento que a gente começou a conversar, quantas contratações começaram a chegar, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, William. Desde esse primeiro momento eu acreditava numa evolução, obviamente não instantânea, mas eu acreditava numa evolução do time do Corinthians e que o Corinthians chegaria longe. Tanto no Brasileiro como em outras disputas, outras Copas que fosse disputar, outros campeonatos. O campeonato no Rio de Janeiro é muito complicado, são detalhes, e é como você mesmo falou, são times do interior, são times que não têm tanta expressividade,
São time, e o Portuguesa, no caso, é um time muito abaixo do time do Corinthians. Claro, tem que tomar seus cuidados. Sempre pode acontecer uma zebra, sempre pode acontecer uma zica. Mas eu não acredito que vai acontecer alguma coisa surpreendente e a gente vai ver outro resultado que não seja o Corinthians passando de fase. Espero que isso não seja usado contra mim no futuro, mas é uma questão de dar tempo também ao trabalho do Vitor Pereira. Eu acredito muito no dar tempo ao tempo. Eu clico nessa tecla bastante. Ele acabou de chegar, se não me engano, é 1 mês de trabalho, por aí. Ainda não conseguiu implementar o seu estilo de jogo direito, ele tem que trabalhar também com as dificuldades físicas dos jogadores, mas eu acredito que na Copa do Brasil, até retomando o que o Thomas falou no primeiro comentário, que é um jogo de mais entrega, é um jogo que você tem um resultado ali mais imediato, que você não tem que esperar tanto tempo para chegar lá na frente e saber se ganhou, se foi rebaixado, como é o caso do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que vai ter mais entrega da parte do time do Corinthians. O time do Corinthians tem mais elenco, tem mais qualidade, podendo contar com seus jogadores em boa forma, com um físico bom, né? Recuperando de lesões, até o Fagner, que precisa voltar ali, que saiu no jogo contra o São Paulo. William recuperando de uma lesão no quadril, se não me engano. Então, a hora que tiver esses jogadores em plena forma física e o Vitor Pereira conseguir impor mais o seu estilo de jogo, eu acho que fica muito mais fácil para o Corinthians e o Corinthians vai deslanchar, tanto nessa competição quanto nas outras que for participar. Eu concordo com você de dar tempo ao tempo, né? O Vitor Pereira acabou de chegar, tem muito potencial, tem uma carreira vitoriosa na Europa. O elenco do Corinthians também tem muitos jogadores qualificados. Então, ainda mais sendo um treinador estrangeiro em um país diferente, o tempo é essencial e precisa ser dado ao treinador. Agora, mudando de confronto, né? Agora vamos falar sobre o São Paulo. O São Paulo, que nessa terceira fase da Copa do Brasil vai encarar o Juventude, vai pegar um duelo entre times da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Dos times paulistas, junto com o Santos, foi o único que enfrenta um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o primeiro jogo vai ser lá no Rio Grande do Sul, a volta no Morumbi. Eu quero começar por você, Marcela. O São Paulo nessa temporada está fora da Libertadores, não é apontado como um grande candidato ao título de nenhuma competição que ele disputa, mas conseguiu chegar até a final do Paulistão, né? Mas assim como o Corinthians, você acredita que por se tratar de uma competição eliminatória, a Copa do Brasil é o título que o tricolor paulista deve focar? Olha, eu acho que por questão de expressividade, o São Paulo... Vou responder a sua primeira pergunta primeiro. Eu acredito que o São Paulo deveria focar na Sul-Americana. Eu acho que apesar de ter conquistado o Paulista no ano passado, eu acho que é um título de mais expressividade e que traz um alívio maior para o torcedor, que apoia tanto, que torce junto, luta junto com o time e fica sempre ali quase conseguindo alguma coisa. Agora, quanto ao confronto contra o Juventude na Copa do Brasil. O São Paulo foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil em 2016, se não me engano, e nessa época o Juventude estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente fosse pegar isso, fazer uma comparação de tabelas, né, de onde cada time está, você olha esse jogo, não sabendo o resultado, você espera que o time que está na Série A sairia vitorioso. Não foi o caso. São Paulo acho que ganhou um jogo de 2-1 e perdeu outro de 1-0. Enfim, acontecimentos. Mas eu acredito que agora, esse ano, principalmente no Campeonato Paulista, o São Paulo vem demonstrando uma evolução assim absurda. Começou o campeonato muito mal, empatando com times abaixo, né, do nível técnico que o São Paulo tem, dentro de casa, perdendo fora de casa. Então, assim, resultados que nunca agradam um time, mas ao longo da competição, o São Paulo foi crescendo, foi demonstrando um futebol bonito e foi... Como eu posso colocar isso? Foi mostrando novos craques, né? Apresentando novos bons jogadores, mais uma vez a base fazendo o seu papel ali no São Paulo, ajudando o São Paulo a manter o nível.
Então, eu acredito muito que essa competição, essa terceira fase da Copa do Brasil, vai ser diferente esse ano do que foi lá nas oitavas de final de 2016. E, apesar de serem agora 2 times de bom nível, 2 times na Série A, eu acredito que se o São Paulo continuar mostrando o futebol que vem apresentando, tanto contra o Corinthians na semifinal, tanto contra outros times que jogou antes disso, eu acho que o São Paulo tem tudo para sair com uma vitória contra o Juventude. Não vou desmerecer o time do Juventude. O time do Juventude fez uma excelente campanha ano passado. Não é à toa que permaneceu na Série A. Mas eu acredito muito que o São Paulo consiga essa vitória e siga adiante na Copa do Brasil, que se ganhar, óbvio, vai ser um título excelente para o São Paulo, vai finalmente ganhar a Copa do Brasil. Enfim, eu acredito que não deva focar na Copa do Brasil quando começar a Sul-Americana, mas eu acredito que se sim passar e chegar a uma provável final, vai ser um título excelente, do mesmo jeito. A Sul-Americana é um campeonato continental, né? Pode ter mais relevância, mas só lembrando que o São Paulo tem o título do Campeonato Paulista de 2021, mas tirando o estadual, pensando em competições nacionais e continentais, o São Paulo não tem um título desde 2012, quando conquistou a própria Sul-Americana. Quando tinha Rogério Ceni, Lucas no time, e conseguiu o título. Rogério Ceni voltou para o time, né? Agora só em uma posição diferente. Agora em uma posição diferente e vem fazendo o time evoluir bastante, né? Como você disse, o Paulistão demonstra muito isso. O início foi horroroso, né? Empatando contra times bem abaixo tecnicamente do que o Tricolor. E agora consegue resultados positivos, principalmente nos clássicos. Eu vejo o desempenho da equipe muito melhor do que vinha demonstrando, mas ainda não é considerado favorito para nenhuma dessas competições. E eu queria falar com você, Danilo. O São Paulo acabou caindo para enfrentar o Juventude no sorteio para a terceira fase, né? Os 2 times de Série A. Você acha que por conta disso o confronto do Tricolor é o mais difícil dessa Copa do Brasil, pensando nos 4 grandes de São Paulo? Bom, tem os 2 confrontos que eu acho mais difíceis, que são o do São Paulo com o Juventude e o Santos com o Coritiba. Aí é por 2 motivos um pouco diferentes. O do Santos porque o Coritiba chegou na final do Paranaense, agora eliminando do Atlético Paranaense, e o Santos está em uma fase, então pode acontecer do Coritiba eliminar. Mas o São Paulo e o Juventude, eu acredito que seja um jogo mais interessante, porque o São Paulo conseguiu evoluir muito do início do ano para cá, de uma forma absurda que ninguém esperava. Ninguém esperava o São Paulo evoluir tanto. E o Juventude começou mal o ano. Tava, se não me engano, quase rebaixado no Gaúcho. Aí chegou lá o Eduardo Batista, conseguiu salvar. E vai ser interessante. Apesar de São Paulo não ter tradição na competição, ter chegado uma vez na final, em 2000 contra o Cruzeiro, e o Juventude já ter um título de Copa do Brasil, em 99, o São Paulo é favorito pro jogo. Mas sim, eu acho que vai ser o jogo mais equiparado entre as equipes nessa fase da Copa do Brasil. Apesar do Santos e Coritiba ter o fator do Santos estar mal e o Coritiba bem. Eu acho que o São Paulo e Juventude vai ser o jogo mais interessante dessa fase. Muito bem lembrado por você, né? O São Paulo não tem... É o único título que o São Paulo não tem, o título da Copa do Brasil. O Juventude já tem esse título. E o São Paulo, enquanto ele conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista, o Juventude passou por algumas dificuldades nesse início de temporada, né? Lutou contra o rebaixamento no Campeonato Gaúcho, não conseguiu se classificar para as fases do mata-mata, do estadual, mas conseguiu se manter na primeira divisão, assim como do Campeonato Brasileiro. E vamos ver aí, né? Ainda tem quase um mês para acontecer esse primeiro confronto, né? Queria saber também de você, Thomas, qual a sua análise para esse confronto entre São Paulo e Juventude. Você acredita que o time de Rogério Ceni é extremamente favorito contra o Clube Gaúcho? Extremamente difícil colocar, mas é favorito, não tem o que fazer, é favorito. Mas acho que o Danilo falou bem, vai ser um jogo, acho que mais legal de ser assistido que o do Santos, por exemplo, que acho que o do Santos tem muita pressão também envolvida. Acho que por essa fase ruim do Santos mesmo, acho que a fase ruim do Santos torna o confronto mais equilibrado, porque o Coritiba também a gente vê, o Coritiba subiu agora, né? O Coritiba também não é tudo isso, só que o Santos torna isso difícil pela fase que está vivendo, então dá aquele medo maior. Todo grande tem um medo de ser eliminado por um time de menor expressão, e o São Paulo acaba sendo a mesma coisa. Eu acho que o fator decidir em casa é muito importante, então isso eu acho que vai ser um ponto positivo que o São Paulo, que vai garantir essa vaga do São Paulo. Não acho que vai ser eliminado agora,
Mas o favoritismo é de São Paulo, não tem o que fazer. Sair bem do Paulistão é muito importante. Sempre defendo isso, defendi ontem na live. Gosto muito do Paulistão de campeonatos estaduais, porque falam que é uma pré-temporada, que não vale nada, né? Diretores falam que é paulistinha, só que é um baita começo. A torcida fica animada, o time fica motivado. O próprio São Paulo com certeza ficou motivado no passado por conquistar o Paulistão, mas depois não deu certo. Acontece, faz parte. Só que não acho que assim, a torcida tem que ter o mesmo pensamento. Acho que o time tem que se manter em boa fase, e eu acho que essa boa fase do time vai fazer com que passe do Juventude. Vai demorar um pouco pro confronto, mas tem que muito também ver isso, né? Tem que ver o começo do time do Brasileiro para ir ver como vai ser os confrontos e de volta. Mas eu acho que essa boa fase de começo ajuda muito o São Paulo, e novamente, por decidir o último jogo em casa, aumenta muito as chances de passar. Mas vai ser um jogo interessante, porque o Juventude é um time chato também, ao contrário do Coritiba. O Juventude se manteve na Série A, não fez grande campanha, né? Teve seus altos e baixos, e brigou muito até o final, tanto que venceu o Corinthians e não caiu, eliminou o Grêmio. Foi, acho que, a única derrota do Corinthians que eu comemorei, acho que foi essa, né, sinceramente. Mas vejo um confronto interessante, mas a Marcela falou bem, por ser um time rival, eu vejo muito o favoritismo do time rival. Mas como torcedor sempre fica com medo. Eu tô com medo desse Corinthians e Portuguesa do Rio, não tem como falar. A gente tem medo da zica. Corinthians foi eliminado por Retrô na outra Copa do Brasil. Deu muito medo. Então, eu acho que é isso. Eu, como torcedor de outro time, vejo amplo favoritismo no São Paulo, mas certamente o torcedor não vê isso. O torcedor tem muito medo. Isso é o que a Copa do Brasil proporciona. Não a mesma coisa no Brasileirão. Então, também é interessante ver que a gente banaliza muito, não dá tanta importância para derrotas no Paulistão, mas se a gente for parar para pensar, praticamente todos os times são de Série C e Série D. Isso a gente não para e pensa. O São Paulo empatou com o time... São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim. Eles empatam com times de divisões muito inferiores. Então, você tem que ter essa consciência para uma Copa do Brasil, porque é a mesma coisa. Mas agora o time pega um time de Série A, né? O São Paulo pega um time de Série A, e aí que vai ser um confronto bom. Mas que nem eu falei, para mim o mando de campo é crucial, e o momento do time também é crucial. Então, não acho que o Juventude seja um time para ficarem falando, já passou, até porque se manteve na Série A. A gente não dá pra falar, se manteve, mas quase caiu. O elenco é inferior, não tem o que fazer, teve muitas trocas de treinador também. Então, por conta de muitos desses fatores, resumindo, vejo o São Paulo favorito sim, acho que passa, mas é o que eu falei, como um torcedor de fora. Certamente o torcedor do time mesmo não tem tanta certeza que nem eu tenho aqui. Eu concordo com você. Analisando de fora, realmente, o São Paulo passa a visão de ser um extremo favorito, um favorito para esse confronto. Mas para o torcedor fica aquela questão, né? Frio na barriga. Aquele frio na barriga. E se eu for eliminado pro Juventude? O Juventude nem tanto, mas, tipo, por exemplo, o Corinthians com a Portuguesa de Rio de Janeiro. Caso seja eliminado, vai ser um vexame, independente da forma que for. Então fica aquele medo da zoação dos rivais e também da situação que o time vai enfrentar. São Paulo enfrenta o Juventude, né? O jogo de ida lá no Rio Grande do Sul, tem essa questão do jogo da volta no Morumbi. E uma coisa que você citou, que eu concordo com você, essa questão do estadual. Eu acho o estadual muito importante, mas não importante para analisar os resultados. Eu encaro o estadual como uma pré-temporada, acho que deveria ser encarado assim por todos, mas a diretoria fala que encara, mas na verdade não encara, né? Porque daí chega uma derrota num clássico, o treinador cai, uma sequência ruim, uma sequência ruim aí no início do campeonato, como foi o Corinthians, o treinador cai, no caso do Silvinho. Então demonstra muita coisa, mas eu acho que é um ambiente muito interessante para testar o time e planejar aí a temporada. Agora passando para o outro confronto, a gente já comentou um pouco, o último dos 4 grandes de São Paulo, o Santos. O Santos vai enfrentar o Curitiba, o jogo de ida será no Couto Pereira, lá em Curitiba, no Paraná, e a volta na Vila Belmiro. Danilo, o Santos ele vive uma fase um tanto quanto conturbada, né, no Campeonato Paulista. Lutou contra o rebaixamento e não conseguiu a classificação para as quartas de final. Já o Curitiba vem de um acesso para a Série A, como você disse, conseguiu se classificar para a final do estadual do Paranaense, né, eliminando seu principal rival, que é o Atlético. Então, você acha que este pode ser um duelo perigoso para o Alvinegro Paraiano? E também, você acredita que o Peixe consegue ir longe aí nessa competição? Eu acho que é muito perigoso para o Santos, porque é o que você falou, o Santos vem de muita má fase no Paulista, tendo na última rodada quase sido rebaixado.
Porque quando o Água Santa abre o placar, a Ponte Preta abre o placar no jogo em Campinas. Então, por um momento, o Santos perigou para cair. Mas tem também o lado que o Santos está melhorando, mesmo quase caindo, melhorou com o trabalho do Bustos. O time tem mais vontade, dá para ver isso em campo no jogo contra o Palmeiras. Teve a inferioridade do elenco do Santos, que é nítida também, comparado ao Palmeiras. Mas o time mostrou que é aguerrido, que tem vontade de, pelo menos, se igualar. Se não for igualar na qualidade, vai se igualar na raça com os jogadores. Mais pro lado do Coritiba, tem um jogador que está destacando muito, que começou, se me engano, ano passado ou 2020, lá no Volta Redonda, que é o Aleph Manga. Ele tá fazendo muito gol, ele fez 3 nos 2 jogos contra o Paranaense. E pode ser o destaque do jogo contra o Santos. Pelo jogo da volta ser na Vila, igual o Thomas falou no caso de São Paulo do Morumbi, pode ser que o Santos tenha esse fator a mais. Mas pela fase que vive, é que agora a gente vai ter que esperar esse período que ficou entre o último jogo do Santos no Paulista, da fase de grupos, e o primeiro que vai ser agora no dia 5 de abril contra o Banfield, pela Sul-Americana, para ver o que mudou de fato no trabalho do Bustos, no time do Santos. Mas o Santos tem prioridades no elenco que mostra o quanto algumas partes do elenco são ruins. Por exemplo, o ataque, que eu acho que é o melhor do Santos, que é o Marcos Leonardo, tem o Ângelo, tem esses jogadores, tem o que jogou a Copinha, o Juan Seco, que é muito bom, mostra o quão a zaga é preocupante. Que a gente, nos últimos jogos que teve do Bustos, elogiou muito a posição do ataque, que o Santos marcou 3 na Água Santa, 3 na Ferroviária, mas, ao mesmo tempo, tomou 3 da Ferroviária e 2 da Água Santa, que a defesa do Santos é muito falha. E o Coritiba pode se aproveitar disso, que é o que eu falei, do Aleph Manga, que está em muita boa fase. Então, é o que a gente comentou, é o jogo mais interessante, é o do São Paulo com o Juventude, mas o Santos deixa o jogo do Coritiba mais preocupante muito pro Santos, pela fase que o Santos vive, porque não precisava estar assim. Apesar do ano passado ter sido horrível pro Santos, que também quase cai no Paulista e quase cai no Brasileiro, o Santos tem alguns jogadores interessantes, tanto que a maioria é da base, como a gente sempre vê nos anos do Santos, mas tende a ser o jogo mais preocupante dos grandes na Copa do Brasil, não só de São Paulo. Pega Flamengo, Cruzeiro, o Atlético, vai pegando todos os grandes que estão nessa fase, o do Santos é o mais preocupante pela fase que o Santos vive. Então, é preocupante. A fase do Santos já é ruim, né? Não colabora com o time. E daí no sorteio também não tem muita sorte. Pega o Curitiba, que vive uma fase oposta, né? Vive uma fase boa de acesso para a Série A, final do estadual. Então, muito complicado aí. Lembrando que Santos e Curitiba é um outro confronto entre times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas eu concordo muito com você. O Santos, ele tá em um momento, é claro, guardado devidas proporções, semelhante ao Corinthians. É um novo treinador que tem que trabalhar ainda para ver o que vai dar de resultado em campo. Tem novos reforços, né? Tem o zagueiro Michael chegando, tem outros especulados aí vindo da LDU, de outros times do continente sul-americano. Então, e agora tem uma pré-temporada no meio da temporada, né? Com essa eliminação do Paulista, tem um tempo para trabalhar. E só uma coisa também, lembrando que assim como o Palmeiras, Corinthians tem uma sequência entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, Santos e São Paulo também tem essa sequência, só que no lugar da Libertadores tem a Sul-Americana, que pode acabar interferindo um pouco. Agora, passando rapidamente para alguns dos outros confrontos que vamos ter nesta terceira fase da Copa do Brasil, o atual campeão da competição, o Atlético Mineiro, enfrenta o Brasiliense, o Flamengo enfrenta o Altos do Piauí e o Fluminense encara o Vila Nova de Goiás. Thomas, Atlético Mineiro e Flamengo estão entrando diretamente agora na terceira fase por conta de terem conseguido se classificar para a Libertadores. Estes times chegam ao título da competição, assim como Palmeiras, favoritos ao título da competição, né? Chegam à competição favoritos ao título, assim como o próprio Palmeiras, porém com um calendário muito apertado. Você acha que, por conta dessa sequência de jogos, a Copa do Brasil pode acabar ficando um pouco de lado? Ou eles vão com tudo para esses 3 títulos? É o que eu falei no Palmeiras, são os 3 que mais têm o maior elenco e maior elenco qualificado, né? Porque tem muitos times com elencos grandes, só que não é aquela coisa. Então, para mim, são os que mais podem fazer aquilo que eu comentei que eu faria. Você não descarta nenhuma, você chega forte para todas porque você tem plantel para isso. Só que vai chegar um momento que você vai acabar tendo que priorizar uma delas, uma ou 2 delas, que nem foi o caso do Galo, ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, isso vai acabar acontecendo, mas acho que é possível para os 3. Só que eu acredito que até para um seja mais possível para outro, né? Não vou citar quais, mas eu
iria nessas. Não, para mim, nenhuma fica para trás. Nenhum dos times ficam para trás em nenhuma das competições, mas vai chegar um certo ponto que vai acabar dando uma reduzida e por isso até proporciona outros times de menor expressão chegarem. Cito novamente o exemplo do América Mineiro. E, enfim, o Fortaleza também chegou muito forte na Copa do Brasil, quase chegou na final, foi eliminado na semi, se eu não me engano. Então é isso que acaba proporcionando. Só que, por exemplo, Fortaleza chegou na semi e foi eliminado pro Atlético Mineiro. Pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Então, só que o Atlético Mineiro chega na hora, opa, se eu ganhar mais um jogo eu vou na final, então eu tenho que pegar pesado nesse jogo. Então é por isso que eu acho, por conta desse elenco qualificado, conforme você vai avançando, você vai chegando nas fases finais. Então é por isso que eu acho que nenhum deles vai acabar descartando, mas é o que eu falei. Conforme vai finalizando todas as edições de todas as competições, vai chegar uma hora que vai ter que priorizar alguma delas. Então, se for o caso da Copa do Brasil, um deles com certeza vai priorizar, porque Copa do Brasil também é um título muito importante, por mais que eu prefira os outros dois. Quem não gostaria de ganhar uma Copa do Brasil, ainda mais com o aumento da premiação que necessitou. Então, não acho que deve ser. Não sei se vai ser, mas para mim não deveria ser descartada para nenhum deles. Eu concordo. São times que possuem elencos muito qualificados, que têm condições de chegar a essas 3 competições em alto nível buscando o título. E eu acho que é bem o que você falou, né? Tem que ver como que vai decorrer essas competições de acordo com as fases finais. Se chegarem, a gente pode ver uma situação semelhante, né? Como do ano passado, que o Atlético Mineiro disparou no Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras acabaram deixando um pouco de lado essa competição de pontos corridos e priorizaram a Copa Libertadores e também a Copa do Brasil. Mas, como você disse, esses 3 times têm condições de disputar os 3 em alto nível. Agora falando sobre o Fluminense, Marcela, o Fluminense foi eliminado de forma dramática da Libertadores, mas até essa eliminação vinha fazendo uma boa campanha na competição, né, com bons jogos, sendo elogiado aí por todo mundo, e também está na final do Campeonato Carioca. O Fluminense chega com chances de conquistar a Copa do Brasil? Olha, eu não quero ser clubista, não quero mesmo, mas eu acredito muito no potencial do time do Fluminense. Não acredito, talvez, 100% num campeonato. A gente vai ver ao longo dos jogos, ao longo do campeonato, se é realmente uma chance, se é realmente uma possibilidade. Mas o time do Fluminense, apesar dessa eliminação fatídica, por assim dizer, na pré-Libertadores, nesse jogo específico, não foi uma boa atuação. Fluminense, a gente não viu o Fluminense que a gente esperava, que a gente viu nas outras competições, no pré-campeonato brasileiro, né? A gente não viu o Fluminense em campo, parecia perdido, parecia outro time. Luiz Henrique sumiu, Cano não teve uma boa atuação, Cano que inclusive salvou a gente contra o Botafogo na semifinal, que fez o gol. Também teve o Fred numa atitude totalmente desonesta, né? E o Fred disse que o Carioca tinha que acabar anos atrás, né? Só pois é. Tá, gente, mas agora ele tá jogando de novo no Carioca, então vamos ignorar essa fala do Fred, vamos pensar que agora, no presente, apesar dessa atuação dramática que causou a eliminação do Fluminense, eu acredito que o Fluminense, apesar de ter, como o Thomas falou no primeiro comentário aqui, um time mais idoso, por assim dizer, um time mais... como é que fala? Experiente. Experiente, vamos colocar essa palavra. Um time mais experiente, tem bons nomes. Eu nunca descartaria Fred como um grande nome do Fluminense, nunca falaria que o Felipe Melo não é um bom nome. Desculpa. Mas... E tem nomes... Tem jovens também, né? Tanto o André, que foi o craque a revelação do campeonato passado. Enfim, tem muito bons nomes. Tem o Fábio também, um excelente goleiro, Iago Felipe. É um time bom. É como o Thomas falou. Não é um elenco dos mais fortes. Não é um elenco de craques, de estrelas que, por exemplo, como o Corinthians, tinham 4 na Copa de 2018. Não é desses elencos, mas é um elenco que em campo demonstra sua força, demonstra garra, não é à toa que é o time de guerreiros. Fazendo uma merchan aqui, mas quanto a esse confronto, é um time de Goiânia, né, se não me engano.
E Isso é o Vila Nova. Vila Nova, eu tinha esquecido o nome, mas eu sabia que era de Goiânia. O Fluminense enfrentou 2 vezes nesses jogos de ida e volta, empatou na primeira vez, 2-2, e venceu o confronto de volta por 4-0. Não acredito que o resultado dessa vez vai ser diferente, mas é esperar para ver, né? Sempre pode acontecer alguma coisa. O Fluminense, espero que ele cresça agora com o começo da Copa do Brasil e com o começo do Campeonato Brasileiro. Espero que ele cresça e volte a demonstrar o bom futebol que estava demonstrando antes de ser eliminado da Copa Libertadores. Mas, fora isso, acredito plenamente na possibilidade do Fluminense de chegar longe na Copa do Brasil. Eu concordo com você. Eu acho que as partidas, principalmente as da Libertadores, demonstraram que o elenco do Fluminense tem potencial, sim. Tem essa questão de ser um elenco mais experiente, mas tem muitos jogadores jovens, a base do Fluminense é espetacular, que conseguem fazer essa mescla muito interessante, formar um time forte. Tem a perda do Luiz Henrique, que vai fazer uma falta grande, mas pode conseguir se organizar e conseguir, quem sabe, chegar longe aí nas competições, principalmente no mata-mata, que tem aquela questão de ser eliminatório, então um jogo inspirado pode fazer a diferença. Agora, só passando pelos outros times que chegaram da Libertadores também agora para a Copa do Brasil, queria falar para você, Danilo, o RB Bragantino enfrenta o Goiás em um confronto entre times da Série A também. O Atlético Paranaense enfrenta o Tocantinópolis e o América Mineiro enfrenta o CSA de Alagoas. Você acredita que esses 3 times, RB Bragantino, Atlético Paranaense e América Mineiro, que estão na Libertadores, são times que não são considerados entre os grandes do futebol brasileiro, mas vem crescendo muito nas últimas temporadas? Eles têm potencial para surpreender aí, quem sabe conseguir levantar um título inédito? Bom, vamos fazer cada uma partezinha, vai. O Bragantino tem o jogo mais complicado dos 3, que é contra um time de Série A, o Goiás, mas o Bragantino é um dos, vamos dizer assim, top 8 times do Brasil hoje, não só por estar na Libertadores, mas pelo que apresenta em campo mesmo. O que o Maurício Barbieri faz como técnico, eu acho que é o melhor técnico brasileiro hoje, é o Maurício Barbieri. Indo pro Paranaense agora. Paranaense, a gente sempre coloca que é o time de Copas. Que o Paranaense tenta muito a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Desde 2018, que era o time lá do Pablo, do Rafael Veiga, vem colecionando essa fama, que é o time de Copas. Mas também enfrenta o Tocantinópolis, assim, não desmerecendo o Tocantinópolis, mas é complicado. Assim, o Paranaense é o favorito máximo pro jogo. E indo agora para o América, que é um time muito interessante, conseguiu de uma forma heróica ir para Libertadores, vai enfrentar um grupo muito difícil. Tanto ele quanto o Red Bull Bragantino vai enfrentar. São 2 grupos muito difíceis, mas eu acho que o do América é mais complicado pelo fato de ter o Galo no grupo, que o América é freguês do Galo e o Galo é superior ao América, também tem o Del Valle no grupo. Mas enfrenta o CSA, que também é um time de Série B, fez uma boa campanha na Série B ano passado, mas não subiu. Mas o América é o favorito. Desses 3, é nessa ordem mesmo crescente que tá. Eu acho o Red Bull Bragantino é o melhor dos 3 times, pelo trabalho que o Barbieri faz e pelo elenco que tem. Ele não joga contra o Palmeiras, que tá machucado, mas o Arthur é um grande jogador, é um destaque do Bragantino. O Atlético é a fama de ser time de Copas também, nesse período, de 2018 para cá. Levou 2 Sul-Americanas, chegou em 2 finais de Copa do Brasil, ganhou uma, perdeu a última, mas chegou. E o América, como o Thomas já citou hoje, chegou na semifinal da Copa do Brasil, que o Palmeiras eliminou e ganhou depois. Fez uma boa campanha no Brasileiro ano passado, que chegou na Libertadores, e vai jogar a primeira Libertadores da história. Então, são 3 times interessantes pra gente acompanhar e ver, mas dos 3, o Bragantino é o que demonstra ser o mais propício a chegar longe na competição. O Bragantino foi o que fez a melhor campanha no último Campeonato Brasileiro, né? Desde a entrada da empresa Red Bull no time, conseguiu melhorar bastante. E o América Mineiro vem fazendo uma campanha surpreendente na Libertadores, tem bastante potencial. E o Atlético Paranaense também, nos últimos anos, tem se tornado muito carrasco, principalmente nas competições do mata-mata, né? Eu até tinha citado que seria um título inédito para os 3, mas só corrigindo, o Atlético Paranaense já tem o título de 2019, seria inédito para o América Mineiro e para o RB Bragantino. Para finalizar, agora eu queria fazer aqui um momento vidente, um momento de zica. Queria perguntar para vocês, queria pedir o palpite de vocês, quem que vai ser o grande campeão da Copa do Brasil 2022? Vou deixar o Thomas por último. Vou começar por você, Danilo. Quem é o grande campeão da Copa do Brasil 2022?
Bom, vamos lá. Eu falei, tem os 3 favoritos, Palmeiras, Flamengo e Atlético, que são os favoritos para ganhar tudo. Mas, com a chegada do Vitor Pereira, o Corinthians melhora muito o elenco, a forma de jogar. Então eu acho que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil 2022. Então é isso, né? Vamos ver se o time do Vitor Pereira vai conseguir chegar aí. Mas Será eu acho que é um... teremos um novo Thomas entre Será? nós? Mas agora tirando zica nem nada, eu acho que o Corinthians tem muito potencial e pode sim conseguir chegar ainda mais, dependendo do desenrolar das outras competições, para esses outros favoritos que podem acabar focando em outras áreas. Agora, Marcelo, seu palpite. Eu queria muito ser clubista aqui agora na minha resposta. Queria muito. Apesar de torcer muito para o São Paulo conseguir esse título inédito, eu acredito que o ganhador da Copa do Brasil vai ser uma surpresa. Não quero tirar as chances de Flamengo, de Corinthians, de Atlético Mineiro e de Palmeiras. Acredito que todos são super qualificados e podem com certeza chegar lá e ganhar. Mas eu vou apostar numa zica, por assim dizer, numa zebra. Não sei como Maurício Barbieri, quais são os planos dele para a Copa do Brasil, mas eu vou apostar em Red Bull Bragantino. É uma aposta um pouco além aqui, mas eu vou apostar em Red Bull Bragantino. Beleza, Red Bull Bragantino, uma aposta aí arriscada da Marcela. Thomas, seu momento. Quem que você vai zicar? Eu não vou enrolar muito, né? Mas eu vou citar o que você falou. Eu acredito que os 3 times, os favoritos, vão focar nas outras competições e não vão dar tanto destaque na Copa do Brasil, que eu acho que acaba sendo que menos dão destaque mesmo. Mas por conta disso, Corinthians e Palmeiras na final, o Corinthians ganha a Copa do Brasil, a 4ª. A 4ª Copa do Brasil do Corinthians, aí o Thomas deixando o seu palpite, o seu momento de zica. Agora já vamos encerrando nosso programa. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Muito obrigado, Marcela, Danilo, Thomas, por terem participado aí do nosso programa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, já vamos encerrando aí o Arquibancada Mac, aqui na Rádio Mackenzie. Lembrando para vocês seguirem as nossas redes sociais, o Instagram, @arquibancadamac, o Twitter, arquibancada_M maiúsculo, e também temos o nosso canal no YouTube, Arquibancada Mac, só digitar lá que você vai encontrar, onde a gente tem lives diárias sobre tudo que está rolando no mundo do esporte, também o LinkedIn, que é feito pela nossa Marcela, Arquibancada Mac no LinkedIn. E é isso, toda terça-feira a gente está aqui na Rádio Mackenzie. Muito obrigado e até a próxima.